Gente, hoje nossa pregação, nossa ministração, o tema da nossa mensagem vai ser os processos do Espírito Santo, do raso ao profundo. O Espírito Santo, Deus deixou o Espírito Santo nessa terra para Ele realizar um trabalhar na nossa vida, para Ele poder, te ensinar, te conduzir, te abençoar. Só que o Espírito Santo, Ele não obriga ninguém a nada. O Espírito Santo, ele quer te conduzir ao conhecimento, porque quanto mais você conhecer, mais você vai poder se envolver, lançar a sua vida nos braços de Jesus. Diga glória a Deus. Então hoje eu quero falar sobre níveis espirituais, e eu queria levar você a fazer uma reflexão em qual nível do Espírito Santo você se encontra hoje, e o que você pode ou deve fazer para que você venha entrar em níveis mais profundos, tá? Então vamos ler aqui em Ezequiel 47, versículo de número 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam o que, igreja? Saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Diga glória a Deus. Que águas são essas, meus irmãos? Essas águas, elas simbolizam o Espírito Santo. A Bíblia, ela compara que as águas, ela vem aqui, do altar para a sua vida. E essa é a explicação. Por que acontece curas dentro da igreja? Por que chega pessoas aqui às vezes drogadas, a pessoa é liberta, chegam pessoas aqui machucadas e são curadas, casamentos entram aqui destruídos e são restaurados, porque o homem não pode fazer nada, nós não podemos fazer nada, mas o Espírito Santo, como está escrito aqui nessa passagem, ele vem desse altar e vai tocando sobre a sua vida, sobre a sua família. Diga glória a Deus. Por isso que você vê às vezes Deus prosperando você, Deus abrindo porta, Deus fazendo coisa, porque o Espírito Santo, ele vem vindo, sobre a sua vida, por meio de você estar buscando na casa dele. Agora, o detalhe é que o Espírito Santo, ele não quer só entregar um milagre, ele não quer só entregar uma bênção, ele não quer só te ver feliz um dia. O Espírito Santo, ele quer andar junto com você. Diga glória a Deus. Ele quer ter uma comunhão, uma intimidade, e para isso ele desperta você para orar, para ler a Bíblia, ele desperta você para acordar de madrugada e orar, para você estar na igreja, para você fazer coisas que vão te aproximar dele. É igual um exemplo: se você quer cuidar da sua saúde, você vai numa academia, se você quer comprar, você está precisando de alimentos, você vai no mercado. Cada lugar você busca uma coisa, para cada coisa você faz uma coisa diferente. E para você ter mais do Espírito Santo, é oração, é busca, é igreja, é Bíblia, é você estar se voltando mais para Deus, se esforçando. Diga glória a Deus. Vamos ler o versículo 3. Versículo 3 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Me fez passar por onde, gente? Pelas águas do Espírito, águas que me davam aonde, gente? Pelos tornozelos. O que é o tornozelo? A água estava batendo aonde, gente? Nos pés, nos tornozelos. Isso é uma figura, isso é uma expressão, isso é uma maneira de Deus falar com a gente. Quando uma pessoa, ela é recém-convertida,
a pessoa ela está recebendo o nível mais baixo ali, ó, do Espírito Santo, o início, é o raso da fé, a pessoa está começando a ter experiência com o Espírito Santo. Então, esse daqui é o primeiro nível de envolvimento com o Espírito Santo, entre você e o Espírito Santo, entre mim e o Espírito Santo. Nós podemos ficar no raso e nós podemos buscar mais profundo. O Espírito Santo quer que você entre mais no envolvimento com o Espírito Santo. Agora eu queria que você entendesse como que é um crente, como que é um filho de Deus que está envolvendo com o Espírito Santo e está nesse nível ainda, sabe, raso, do cotovelo, do tornozelo, né? Perdão, esse nível raso. Esse nível, gente, é aquele crente, aquela pessoa que não tem um costume de ler a Bíblia, ele não tem um costume de orar mais frequentemente. Ele conheceu a Deus, ele conheceu Jesus, ele recebeu o Espírito, mas ele ainda não tem aquela comunhão, aquela intencionalidade, aquela firmeza de buscar a Deus. Então ele conhece o Espírito, ele de vez em quando ele ora, de vez em quando às vezes vai na igreja, de vez em quando ele lê a Bíblia. Então ele está num nível mais raso. Aquele nível raso ele pode se perder mais facilmente. Aquele nível raso, ele não está tão maduro na fé, ele não está pronto para lidar com tantas situações. Por quê? Porque ele está faltando um compromisso maior com Deus. Então, primeira coisa, não fique nos mesmos níveis, procure avançar de níveis, procure estar em níveis mais profundos, procure querer mais um compromisso, para que nós não estejamos nesse nível raso. Já é uma coisa boa, mas é o começo. Deus quer a gente mais para frente. Vamos continuar, deixa eu ver qual que é o versículo aqui, versículo 3 ainda. Saiu aquele homem para o oriente, aliás, vamos ler o 4, versículo 4, perdão. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam aonde, gente? Pelos joelhos. Você vê que o nível já aumentou aqui, ó. Começou no tornozelo e agora a água foi para o joelho. O que seriam essas águas no joelho, gente? Seriam as águas do devocional. Águas no joelho, um nível a mais com o Espírito Santo, já é aquela pessoa que ela já procura ter um devocional. Ou seja, ela já procura estar lendo um pouquinho mais a Bíblia, ela já procura orar um pouquinho mais, ela já começa a ver um pouquinho mais do Espírito Santo na sua vida, porque agora ela já não está mais no raso da fé, ela não está mais lá na parte rasa do Espírito Santo, ela já começou agora a sentir um pouquinho mais. Eu lembro que quando criança, eu ia atravessar alguns rios na minha cidade, e eu ia atravessar assim, por dentro do rio, e aquela enxurrada, quando batia no joelho, eu já sentia ali a correnteza. Então, esse nível é mais ou menos assim, quando a pessoa ela começa, eu quero buscar um pouco mais do Espírito Santo, eu quero ter isso que a Bíblia promete, eu quero ter os dons espirituais, e a pessoa começa a orar de madrugada, e a pessoa começa a fazer jejuns, e a pessoa começa a ler a Bíblia, ela começa a aumentar o nível espiritual, a sua intimidade com o Espírito Santo, e ela já começa a ter umas manifestações diferentes, sentir o Espírito Santo, ver o Espírito Santo trabalhar na vida dela, porque ela já está entrando num nível diferente. Então, até aqui, nós vimos dois níveis, o raso da fé, que é a pessoa que está lá no rasinho, sabe, a pessoa que sente pouco, se envolve pouco. Já vimos o segundo nível, as águas do devocional, aquela pessoa que já busca um pouquinho mais, já ora um pouquinho mais e sente um pouquinho mais de Deus. Agora nós vamos para o terceiro nível, no versículo 4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam por onde, gente? Pelos lombos, ou seja, pelos quadris.
E aqui nós já vemos que o terceiro nível, gente, ele já é um terceiro nível que a pessoa que está com um rio, num rio que bate na cintura, ela já consegue mergulhar, ela já consegue nadar um pouco naquele rio, ela já consegue sentir mais. Se a pessoa está num rio de correnteza e ela está até aqui, o rio já começa a levar, ela não consegue ficar direito, porque, sabe, a correnteza começa a levar. Isso mostra um nível mais profundo que o Espírito Santo ele quer levar eu e você. Mas isso, assim, como eu torno a repetir, vai depender de cada um de nós, vai depender de eu buscar, vai depender de eu querer, vai depender de eu me envolver mais com Bíblia, com jejum, com oração, com igreja. O crente, que é esse crente que já está com o Espírito Santo aqui, como diria ali, as águas no lombo, a gente pode colocar o nome, a corrente da rendição, correnteza da rendição, que é onde que a pessoa está se rendendo mais. Senhor, eu estou me rendendo mais ao jejum, eu estou me rendendo mais às tuas vontades, eu quero mais do Senhor, eu quero mais da Bíblia, sabe? Então esse crente, ele já é um crente mais forte, espiritualmente falando, ele já é um crente mais maduro, ele já está pronto para liderar, sabe ali, discípulos, para formar discípulos, para cuidar de missões. Ele já é um crente que está pronto ali para batalhar, ele vai batalhar contra os espíritos malignos, ele intercede pela cidade, ele está pronto para entrar na casa de alguém e orar pelaquela família, e lutar pelaquela família. Ele é um crente que você olha as pessoas, e cada pessoa parece, aparentemente, cada um parece tudo normal, igual, mas no nível espiritual, existe uma diferença. Então quando você vê aquele crente, ele é um crente mais fervoroso, ele é uma pessoa mais determinada, uma pessoa mais espiritual, mais envolvida, e tem uma fé maior, por conta dele estar se doando mais para o Espírito Santo. Esse é o terceiro nível. E o quarto nível, no versículo 5, diz assim, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Diga glória a Deus. Esse é o ponto final, modo de dizer, que é o lugar que Jesus, que o Espírito Santo, ele quer a gente. Qual que é esse ponto? O profundo de Deus. São poucas as pessoas que elas alcançam isso, porque não é que é uma coisa difícil, mas é que requer da gente assim uma entrega um pouco a mais para Deus. A gente está obedecendo, está se familiarizando mais, buscando mais intimidade, almejando mais isso, entendendo mais sobre isso. Mas pessoas que alcançam esse profundo de Deus, que elas chegam a uma intimidade assim mais grande, elas são pessoas que elas são, sabe, elas impactam mais as pessoas, elas fluem nos dons espirituais, elas são totalmente dirigidas pelo Espírito Santo. Então um exemplo, na família dela, a pessoa ela recebe direções do Espírito Santo, ela trata a família do jeito que o Espírito Santo quer. Na saúde, ela cuida da saúde do jeito que o Espírito Santo está ensinando, cuida da sua saúde. A vida financeira não é uma bagunça, é o Espírito Santo que ela vai tudo pedindo. Espírito Santo, o que eu faço com o meu dinheiro? Espírito Santo, o que eu faço com a minha família? Ela pede direção em todas as partes, ou seja, é uma pessoa que entregou todas as áreas da sua vida em oração para o Espírito Santo. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção, queridos, você pode estar no raso, você pode estar nas águas do devocional, que é o joelho, você pode estar nas correntezas do Espírito Santo, as correntezas da rendição, que é onde que a água bate aqui no quadril. Você pode chegar ao ponto de estar no profundo de Deus. A questão é você conseguir identificar aonde você está. Qual que é a sua situação de intimidade com o Espírito Santo? Você conseguiu identificar onde você está? Qual dessas etapas você está? O Espírito Santo diz para mim
e diz para você: o Espírito Santo não quer que você fique no raso. O Espírito Santo não quer que você fique fora desse rio do Espírito Santo, só observando, porque o Espírito Santo tem mais dons, mais revelações, mais alegria. O Espírito Santo tem mais para fazer na sua vida, mas Ele está esperando a sua atitude. Eu vou orar mais. O Espírito Santo está esperando a sua atitude. Eu quero mais de Deus. Eu vou fazer um propósito de ler a Bíblia. Começa aos poucos. Se você não consegue ler bastante, começa um capítulo por dia. Se você consegue um pouquinho mais, começa 2, 3 capítulos por dia. Eu conversava com a minha esposa ontem sobre a leitura da Bíblia, que nós estávamos em Rondonópolis, antes da gente vir para cá. E quando virou o ano lá, eu falei com o povo da igreja, falei: gente, vamos ler a Bíblia inteira esse ano. 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira esse ano. E eu comentava com a minha esposa, eu já estou quase terminando de ler a Bíblia já. Porque em vez de eu ler 3 capítulos, eu botei assim, eu lia 4 capítulos do Antigo Testamento e lia 2 capítulos do Novo Testamento. Dava meia hora que você deixa assim: Senhor, meia hora eu vou passar com o Senhor lendo a Bíblia, meia horinha assim por dia. Aí já estou quase lendo a Bíblia mais uma vez, a segunda vez. E não é algo: pastor, isso é para mostrar para os outros. Jamais. Isso daqui é uma necessidade entre o ser humano e quem? Ler a Bíblia é uma necessidade entre o ser humano e quem? Pastor, mas ler a Bíblia inteira não é fanatismo? Gente, se a Bíblia é a voz de Deus, nós precisamos, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então tem muitas pessoas que não sabem disso, mas é o que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Não fique só no raso, sabe? Você precisa experimentar as águas do Espírito começar a bater no teu joelho. Você precisa experimentar as águas do Espírito começar a bater nos teus lombos. Você precisa experimentar, chegar uma época da sua vida que você vai estar no profundo de Deus, vendo Deus falar com você, vendo, Deus dar direção na sua família, Deus trabalhar na sua vida financeira, o Espírito Santo direcionar você em todas as áreas da sua vida. Diga glória a Deus. Mas o Espírito Santo não vai obrigar a gente. A gente pode estar na igreja, eu como pastor, eu posso ser pastor, posso estar aqui todo dia e posso estar no raso. Se eu não tiver vida de oração, não tiver compromisso com Deus, não tiver obediência, não tiver leitura bíblica, eu posso estar aqui no altar e estar no raso. Então o Espírito Santo chama hoje eu e você, busque um compromisso maior, busque uma intimidade maior. E para a gente poder finalizar essa mensagem, eu quero mostrar para você, se você aceitar o convite, o que vai acontecer na sua vida. Todos os níveis. Se você tiver no nível raso, se você tiver no nível do joelho, no nível dos quadris, se você tiver no profundo, os 4 níveis, você vai ver manifestações do Espírito Santo com intensidade diferente. Você vai ver milagres com intensidade diferente. Mas se você procurar estar no nível mais profundo, você vai ver mais dessas coisas que nós vamos ler aqui. Eu quero ler no versículo de número 8. Olha o que o Espírito Santo ele quer fazer em nossas vidas. Versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto. Entram aonde, igreja? Cujas águas ficarão saudáveis. Diga glória a Deus. Se você aceitar uma intimidade maior com o Espírito Santo, primeira coisa que ele mostra, ele vai tornar as áreas da sua vida saudáveis, ele vai restaurar o que estava morto. Se tinha sonhos que estavam mortos, se a família estava meio destruída, se o casamento, se as finanças, a Bíblia fala, as águas do Espírito Santo, ela vem para restaurar. Diga glória a Deus. Se a gente
eu quero buscar mais. Se a gente tomar essa atitude, eu quero mais de Deus. Primeiro passo é você querer. Segundo passo é você fazer esse esforço. Para fazer um jejum, é um esforço que você faz, mas é algo que você ganha de Deus. Para vir na igreja, é um esforço que você faz, mas é Deus entregando mais na sua vida. Tudo depende de você se render mais para Deus. Vamos para a próxima bênção, versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá, diga com o pastor, diga muitíssimo, diga peixe, diga glória a Deus. O que significa muitíssimo peixe? Isso simboliza uma prosperidade, uma multiplicação, abundância e fartura, que se a pessoa ela aceitar ter mais vida com o Espírito Santo, ela aceitar ter mais compromisso com o Espírito Santo, eu vou fazer esse propósito de estar lendo a Bíblia diariamente, eu vou estar mais na igreja, eu vou estar vivendo uma vida mais correta, vou fugir das coisas erradas, eu quero um compromisso com Deus. Eu lembro quando eu estava começando na igreja, quando eu estava começando a conhecer a Deus, saindo do trabalho para ir na igreja, e eu lembro que eu chegava na igreja e o bispo falava: você quer ter mais do Espírito Santo? Acorda de madrugada. E eu acordava madrugadas e madrugadas, que eu acordava 3 da manhã, mesmo trabalhando o dia inteiro, e eu acordava, eu queria, e eu recebia muito de Deus. E Deus ensina para a gente que nós temos que querer isso, queridos, nós temos que experimentar mais de Deus na nossa vida. Vamos no versículo, eu quero ler para a gente finalizar, versículo de número 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, não faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha do que, gente? De remédio. Glória a Deus. E mais uma outra coisa que o Espírito Santo, ele promete, é o propósito dele, é o que ele quer fazer: remédio, cura, libertação. Pessoa que se encontra com trauma, pessoa que se encontra ferida, pessoa que se encontra machucada, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a pessoa que está, com algum tipo de problema de saúde, o Espírito Santo, ele vem para tratar das áreas da vida daquela pessoa, para que haja um remédio de Deus, para que haja uma cura de Deus, por meio da gente se envolver mais com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui restauração, ressuscitação, o que estava morto reviver, se tornar saudável. Nós vemos aqui prosperidade, abundância, muitíssimo peixe, e nós vemos aqui também o remédio, a folha da cura, o agir sobrenatural de Deus, aonde a medicina não consegue alcançar, os homens não conseguem penetrar, mas o Espírito Santo que age no interior, que é o Espírito de Deus, ele transforma o seu interior, a sua vida. Tudo isso, se você aceitar, não fique só no raso, não fique só naquela, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu escuto Deus, eu sinto Deus. Não, naquele propósito, eu quero um compromisso a mais. O Espírito Santo, ele quer que você suba de níveis, ele quer que você comece a sentir as águas bater aqui, no seu joelho, mais oração. Isso é uma coisa, como diz a Bíblia, ele media de 1000 em 1000 côvados, é tempo, é diariamente, é perseverança, é busca, é insistência, e é assim que as coisas vai, fluindo, e você vai alcançando mais e mais de Deus na sua vida. Amém, queridos? O convite que Deus deixa para você hoje é: suba de nível, busque mais, e você vai ter mais de Deus. Amém? Quem entendeu, gente? Levanta suas mãos.